Portanto, Sporting está de passagem às meias finais da Taça Portugal, vai defrontar a Rio Ave, depois da vitória em Vila do Conde, depois da vitória em Barcelos, assim que é, no terreno do Gil Vicente por 1-0, e foi um jogo muito, muito, muito estranho, vamos colocar desta maneira. Portanto, o Sporting começou com este 11, ok, certo, o Sporting atacou da esquerda para a direita, mas o raciocínio vai-se aplicar. O Sporting foi de Esgaio a central, Inácio ao centro, porque Dioman estava a cumprir castigo, por causa da expulsão em Vila das Aves, Mateus Reis no lado esquerdo, Maxi, Debaste, Brito, era mais assim, Kenda, Arder e Trincão. E desde cedo se viu o problema que o Sporting tinha. Qual era o problema que o Sporting tinha? Eu explico já. Arder, Trincão, Kenda. O problema do Sporting encontrava-se aqui, ok? Encontrava-se aqui porque o Sporting estava com uma grande dificuldade em conseguir que bloquear as entradas do Gil Vicente nas costas do meio campo do Sporting, certo? Porque a Aguirre, o número 9, aquele aqui está com mas o número 9 do Gil Vicente, fazia uma coisa muito interessante, que era a facilidade com que ele rapidamente saltava, fazia este movimento, atraindo, nem sempre o Inácio de forma correta acompanhava. Depois tu tinhas, muitas vezes, Félix Correia, Fujimoto, a aparecerem muito dentro, nas costas de Bast e de Brito. Portanto, é que um dos primeiros lances do jogo, que dá a ocasião do Aguirre, que faz esta diagonal, está este espaço para remate do Aguirre, foi logo aos minutos e foi exatamente isso. O Sporting a tentar saltar na pressão e a aparecer, se não estou em erro, para aqui ainda falta aqui um jogador, ou foi o Santi, ele não é o número 10, ou foi o Fujimoto que aparece entre linhas a isolar a Aguirre. Parecia que faltava aqui um jogador do Gil Vicente. E o Sporting teve muitos problemas nesse aspecto, pois o Sporting nunca pressionou muito alto. O Sporting tinha mais ou menos a linha de pressão. Desta forma. Okay? A impressão do Sporting estava mais ou menos assim. Não passava muito disto. E o Sporting foi tendo algumas ocasiões e foi sofrendo um bocadinho do que o Gil Vicente conseguia fazer. Repito, encontrar sempre as costas, este espaço aqui do corredor central, em que depois o Sporting tinha que fazer este movimento, certo? Os jogadores de Sporting faziam isto, né? Tentar acompanhar e fechar, e a tendência é sempre tu fechares o centro, ou seja, afunilares o jogo, e muitas vezes ou aparecia Fujimoto a aparecer muito liberto aqui, ou as subidas de Zé Carlos aqui no corredor. E verdade seja dita, o Gil Vicente tem essa ocasião logo aos 2 minutos, 1 minuto e meio, se calhar até foi mais cedo. Depois tem um lance também acho que também foi o Aguirre, uma bola colocada entre Mateus e Inácio, um passe, se não estou em erro, do Fujimoto picado, ou foi do Santos, já não me recordo, nesta zona em que ele domina, há um ressalto e sobra, ou era o Santos, acho que até foi o Santos a fazer um movimento de entrada, em que Rui Silva defende, e vamos ser sinceros, o Sporting podia realmente ter ido a perder para o intervalo, que não era resultado mentiroso nenhum, a derrota do Sporting no intervalo, se tal tivesse acontecido, tal foi a premiabilidade que o Sporting teve. Depois o Sporting tinha outro problema. Qual era o problema do Sporting? Era quando o Sporting tinha a bola. Isto em relação à primeira parte. O Sporting, quando tinha a bola, deixa eu só ver aqui uma coisa. O Sporting, quando tinha a bola, tinha um problema muito grave, que era a incapacidade de criar superioridade com bola. O Gaio fazia isto, Inácio, Debasse muitas vezes baixava, Mateus subia, Maxi vinha receber um bocadinho mais à frente. Por norma, Brito. Qual era o problema do Sporting aqui? O Sporting raras eram as vezes que conseguia entrar no bloco do Gil Vicente com qualidade. Porque toda a circulação do Sporting era feita demasiado lenta. Era tudo muito previsível. A bola entrava aqui, Mateus jogava ao básico, entrava no Maxi. Se não entrasse aqui dentro, a bola voltava atrás e muitas vezes a bola vinha parar ao Inácio. E o que é que o Inácio fazia? Pontapés longos para o Arder, certo que não era neste sentido, era no sentido oposto, como o Sporting tocou para o lado. Muitas vezes a esticar para o corredor, que era muito espaço à procura do final. Se não era do Arder, era do Kenda. Se não era do Kenda, era do Maxi. E o Sporting foi perdendo e afunilando e perdendo.
Não, perder muitas bolas. A bola poucas vezes entrou no trincão, das vezes que entrou nunca teve grande consequência. Kenda, por exemplo, perdeu alguns lances por algumas infantilidades que teve. E o que é que mudou no Sporting para a segunda parte? O que mudou no Sporting para a segunda parte? Não. Certo que sai Arder e entrou Jóqueras, certo? E o Sporting ganhou o quê? O Sporting, sobretudo na segunda parte, ganhou uma coisa. Quando o Gil tinha a bola, certo? A pressão do Sporting era muito mais intensa, certo? A pressão do Sporting era muito mais intensa. O Sport estava a pressionar muito mais alto, coisa que nunca fez na primeira parte. O Sport estava a pressionar muito mais em cima na segunda parte. O Sport, por exemplo, a bola, havia sempre alguma dificuldade em a bola, por exemplo, entrar, quer no Santi, ahm, quer no Santi, quer a entrar por exemplo, no 6 que construía à vontade, que era o Castilho, que tinha sempre alguma vontade em construir, quer mesmo entrar nestes movimentos de apoio que o ponta-lança fazia o Aguirre. O Vicente teve muitas mais dificuldades nesse campo de injetar a bola aqui pelo corredor central ou nas costas do meio campo do Sport. O Sport teve muito mais agressivo, quer na pressão, mesmo em termos posicionais, o Sport teve muito melhor. Na primeira parte da base, estava sempre um bocadinho perdido em termos de zonas as zonas de campo onde deveria fechar ou onde deveria se posicionar para fazer pressão. O Brito, um bocadinho mais assertivo nesse aspecto, mas depois, numa tentativa de compensar o Debas, era só buracos. E a própria linha de 3 não conseguia depois estancar isso mesmo e estava sempre em contrapé. Na segunda parte, o Sporting acertou nesse aspecto. Tivemos um Debas muito mais forte nesse campo no que toca a pressionar e a condicionar a entrada nos médios dos médios de Gil Vicente, nas costas dos médios, quando a bola entrava nos médios de Gil Vicente. Não vimos tantas vezes um Félix Correia vir buscar tão dentro e com capacidade para isso, como vimos na primeira parte. Fojimoto também deixou de ter tanta à vontade quando tinha a bola nos pés. Há aqui um aspecto, olhando ao Gil Vicente, esta substituição aos 61 minutos, em que o treinador Gil Vicente tirou a Aguirre e colocou o Carlos Eduardo Cascareis Felgueiras, quanto a mim prejudicou o jogo do Gil, porque o avançado estava a conseguir fazer muitos movimentos de recuo e a receberem apoio, conseguindo depois dar de frente para Félix Correia, para o Santo ou para o Fujimoto, criando problemas de Sporting, e ao tirá-lo perdeu essa ferramenta porque o jogador que entrou muito mais pesante fisicamente, muito mais tanque, mas não tem o requinte e a capacidade de baixar tanto no terreno e soltar a bola com tanta qualidade. Portanto, o Sporting melhorou na pressão, melhorou na agressividade, onde o Sporting também melhorou bastante, na velocidade de circulação. O Sporting, quando tinha espaço, a bola estava a circular muito mais rápido, encontrar muito mais rápido, era muito menos toques na bola, e o Sporting com grande facilidade atacava aos três corredores, em que a bola começava sempre pelo corredor central, mas vasculava ou para a esquerda ou para a direita. E o homem que teve o condão disso chama-se Debast. Porque muitas vezes a bola entraria, por exemplo, a imagem do golo, no espaço para Gil, e Debast apareceu muitas vezes nesta zona do campo, com grande à vontade e sempre com a batuta a circular o jogo do Sporting e a conseguir acelerar o jogo do Sporting. Atenção, eu não estou a fazer com que o Sporting tenha passado uma primeira parte horrível que foi, para uma segunda parte espetacular. Vamos estar aqui, bem, de repente o Sporting parece que fez um jogaço. Não, o Sporting melhorou, também era difícil fazer pior que fez na primeira parte, mas muito dessa melhoria teve essas três linhas. A forma como o Sporting pressionou, a forma como o Sporting jogou com bola e a forma como o Debast mandou no meio campo do Sporting a nível de circulação. O Sporting foi conseguindo, mesmo sem gerar grandes oportunidades de golo, foi conseguindo ter bola e chegar com relativamente perigo, sobretudo pelos corredores, à grande área do Gil Vicente, porque o Sporting fazia uma coisa. Aproveitava muitas subidas de Mateus Reis pela esquerda e de Gaio pela direita, fazendo os overlaps, digamos, aos próprios alas, em que o Fresneda um bocadinho mais dentro, ou o Máximo um bocadinho mais dentro, e era o Mateus, às vezes, ou o Gaio, que iam tentando dar largura para criar essa de superioridade, visto que o Sporting não tinha nenhum médio com movimento, com capacidade de fazer movimentos de ruptura. O Sporting acaba de fazer o golo num lance desse de esticar um bocadinho mais na profundidade para Jóqueras, que aguenta, e depois o tal espaço que o Sporting conseguia criar com a velocidade de circulação. Da Bassa parece muito bem, certo que o remate é desviado. À expulsão do Zé Carlos no passado uns 5, 2, 3, 4 minutos, e o Sporting foi continuando com a tal velocidade de circulação e foi continuando a criar oportunidades. Tem uma do Jóqueras, depois tem uma recuperação do Sporting alta, lá está, o pressionar mais alto, em que ainda mete no tricão, há uma defesa do guarda-redes, há uma recarga do Jóqueras, e o jogo foi-se arrastando para o fim. Deu para entrar o Jani, vindo de lesão. A minha questão aqui é, o Sporting vem melhor, marca, beneficia da expulsão do jogador do Gil Vicente, cria oportunidades para fazer o 2-0, mas ali por volta dos 70 minutos, 75 minutos, voltou-se a ver um Sporting a querer gerir
a baixar o ritmo de jogo, a querer acalmar o jogo com bola, mas novamente a entrar naquele campo de perder a bola com demasiada facilidade, permitindo com isso que o Gil Vicente pudesse acreditar que era possível. O Gil Vicente mexeu na equipa, meteu mais jogadores para a frente, meteu os extremos, meteu médios mais frescos e foi acreditando. Deu para entrar o Cauá Oliveira, entrou o Geni, como eu tinha dito, e o Sport novamente foi andando no ritmo baixo. E há lance em que o Gil Vicente recupera a bola ao Sporting, ainda, digamos, dentro do meio campo defensivo do Sporting, e foi conseguindo empurrar o Sporting para trás, ganhou 1 ou 2 cantos. E na sequência, um desses cantos surge um golo em que lá está o Sporting teve a bola, perdeu-a e permite um 1 para 1 no corredor esquerdo, Félix contra os Gaio, permite um 1 para 1 no corredor esquerdo, porque foi na sequência de um canto, e há um cruzamento para dentro da área em que está um homem completamente sozinho, o Mateus está com 2 homens sozinhos, que era o Ruben Fernandes e depois o avançado que entrou, acabou por ser um lado de fora de jogo. E mesmo assim o Sport terminou a partida com imenso espaço, perto dos minutos finais. Há outro lance em que o Gil Vicente consegue chegar perto das imediações do Sporting. O Sporting teve coisas muito mais neste jogo, teve algumas coisas positivas, teve o condão de entrar melhor na segunda parte, que era difícil do que teve na primeira. Oscila em demasia, em que depois não faz o 2-0 para matar, digamos, a partida. Permite, nos últimos minutos, e tem uma incapacidade de ter bola e de acalmar o jogo com bola e de explorar o espaço que o Gil estava a deixar, porque estava quase no tudo por tudo. E termina com o coração nas mãos. Certo que garantiu os 2 objetivos mínimos, que era vencer, voltar às vitórias e passar às meias finais. Está concluído os 2 processos. E nota-se que a equipa está num momento de muita intranquilidade. Tu olhas a certos jogadores, neste, por exemplo, entre o golo do Gil Vicente acontecer, a anulação do mesmo, etc., e o fim do jogo, tu notas que a bola em certos jogadores está a queimar. Tu notas que a equipa está a sentir demasiado o momento que tem e a pressão que está neste momento em cima dos ombros da equipa técnica e da equipa. E é possível trabalhar em cima de vitórias, e agora o jogo é só segunda-feira em casa com o Estoril, tentar fazer 2 vitórias seguidas, mas nota-se que a equipa está a sentir o momento e o que se fala. Mas há aqui muito dedo de Rui Borges na forma como a equipa na primeira parte é completamente inconsequente e podia ter ido, repito, para o intervalo a perder. A equipa com o Iócaras ganhou outra vivacidade, porque o Arda fez um jogo completamente ao lado. O Arda até podia inclusivamente ter sido expulso, que não era de estranhar, pela abordagem que teve já com o amarelo. Mas vimos um Sporting que está aí demasiado aí de 8 a 80 dentro dos próprios jogos. A entrada do Iócaras mudou totalmente a partida, como é, né? A forma como ele ganha as diagonais, como joga de costas, como consegue empurrar a linha defensiva do adversário para trás, e com isso o Sporting consegue aproximar-se e chegar com homens vindos de frente. Mas o estar bem, marcar o gol com alguma sorte, criar ocasiões para o 2-0, não consegue, baixar o ritmo, tentar ter a bola, não conseguir e permitir que uma equipa com 10 acredite que seja possível algo, são coisas que não fazem sentido. Vamos ver como é que vamos estar com o Estoril, em que podemos já ter alguns jogadores de regresso, mas só lesões não justifica tudo o que se passou hoje. Por exemplo, porque é que não se tirou Kenda mais cedo? Porque é que não se entrou Geni mais cedo? Porque é que Geni não entra ao intervalo? É só uma questão física e na limitação de minutos. Porque é que Afonso não entra ao intervalo, por exemplo? A questão de Biel, por exemplo, também. Estoril.